Olá, amigo telespectador, voltamos com o Direto ao Ponto, nesta data em que estamos numa data histórica, ou seja, abrindo na TV o primeiro programa de debate na TV regional. Isso é muito importante. E quando falo da TV regional, falo do todo, da região metropolitana de Sorocaba, com os nossos formadores de opinião. No último bloco, nós debatemos a dengue. Falamos sobre a questão da dengue, as suas consequências, as suas responsabilidades e os cuidados que a população deve ter a partir de agora. Neste bloco, nós vamos falar a respeito da merenda escolar. Elias Marguno, eu achei que esta questão estava resolvida. Há uma semana nós conversamos com a Terezinha de Jesus Baldino e ela disse que estava dentro de um processo de negociação, que estaria resolvido, mas hoje nós tivemos a informação que as merendeiras entraram em greve pela segunda vez neste mês. O que acontece com a questão da merenda escolar? E é muito abrangente essa questão, Elias. Não é só em Sorocaba, é no estado de São Paulo e há quem diga que isso atinge o Brasil. A merenda escolar, hoje no estado de São Paulo, falando sobre o modelo que usa em Sorocaba, quase 80 municípios se utilizaram nesse modelo. Existe ainda uns 30, 40 municípios operando nessa modalidade, mas só que essa modalidade foi denunciada em 2008 pelo GDEC de São Paulo como uma modalidade de favorecimento para cartéis, favorecimento para grupos, e isso está devidamente comprovado. O que tem a ver as merendeiras com isso? Calma lá, você vai entender. Como há um favorecimento para grupos, esses grupos colocam aqui na prefeitura, eles mandam na prefeitura. A verdade é essa. Onde ficam as merendeiras nessa história? E as merendeiras são umas escravas de um sistema de cartel. Ou seja, esse pessoal está aí, se fechar a empresa daqui a pouco ou não, eles estão pouco ligando, porque poderá vir outra, também do cartel, que já estão na fila esperando o contrato de Sorocaba. Então, por isso, eu até quero enfatizar aqui a questão da CPI que foi aberta. Sim. Que já foi... Mais uma CPI? Não, mais uma CPI. Porque nós falamos da CPI da dengue. Sim, nós temos agora a CPI da merenda escolar. Da merenda escolar também. Esse sistema de merenda terceirizada não seria um sistema ultrapassado, não sairia mais em conta para o poder público e para a população, onde poderíamos levar alimentos de melhor qualidade às crianças, no sentido de que a prefeitura pudesse gerenciar, contratando merendeiras e fazendo a licitação para a compra dos alimentos para compor a confecção da merenda? Nós não teríamos uma economia tremenda? Isso aí que você está falando dá uma economia em torno de 30%, já de cara. Para quem estava querendo fazer um contrato? Pelo seu conhecimento, Elias, pelo seu conhecimento, hoje quanto gasta a prefeitura de Sorocaba com merenda? O último contrato era 136 milhões. Se nós economizássemos 30%, quanto ficaria nos cofres da prefeitura 40 hoje? 40 milhões no mínimo. Por ano. 40, por ano. E aí se a gente fizer um contraponto aqui... Mas nós estamos falando da merenda escolar, da merenda escolar, do município. Mas nós já tivemos um outro problema semana passada, e você estava junto, na questão das escolas técnicas também. Mas isso é uma outra questão de um outro cartel que está vindo aí. Nós temos que... Mas não é muito grave quando você fala em cartel? Nós estamos falando em caso de polícia. Envolve governo do estado, envolve município. Estamos aí agora com terceirização de escolas estaduais. Nós temos que parar com isso, pelo amor de Deus. Nós podemos sim ter um modelo de terceirização de mão de obra, é uma coisa. Agora, aquisição de gêneros, agora com merenda seca, que é o problema sério que está em curso, os jovens de Sorocaba. Agora nós temos jovens de Sorocaba de primeira categoria e de segunda categoria. Um com uma merenda melhor e um com uma merenda ração. Correto. A palavra é ração. E aí, eu quero voltar, que é a merenda seca. Mas eu quero voltar, mas eu quero voltar ao ponto da greve. A greve, o que acontece? Nós temos uma empresa que está em Sorocaba há 18 anos. A questão que eu coloco como administrador é a seguinte: em 18 anos, essa empresa não consegue ter caixa para pagar em dia o pagamento, e estando fazendo parte de um mercado diferenciado, direcionado.
Tudo isso está previsto, os promotores já apuraram isso. Sim, doutor Anselmo. Oliveira, agora mais uma CPI da merenda novamente, merenda. né? Como falamos no bloco anterior, CPI da dengue. Muito se apura e nada se resolve, esta é a verdade. A gente vê, na minha opinião, a omissão dos vereadores com relação à fiscalização. Quer dizer, chega num ponto desse de parar as merendeiras, prejudicando toda a rede, os pais, causando um transtorno na nossa cidade, porque eu acho que se houvesse uma cobrança... Sim, então, ele falou fiscalização. Tem um dado que eu quero colocar, já foi colocado para a Fazenda Estadual. Em Sorocaba, as empresas que operavam, que eram 3, ficaram 2, agora ficou uma só. Há 18 anos esse pessoal entregava mercadoria nas escolas sem nota fiscal para fazer o faturamento no final do mês. Isso que você está falando, há provas, Elias? Há provas. Eu tenho que perguntar, Não, tem que ser claro nessa inclusive, questão. já tem, inclusive, quero deixar bem claro ao cidadão, foi protocolado pelo vereador Isídio de Brito a denúncia na Secretaria da Fazenda, e eu fico pasmo, porque, veja bem, uma empresa pode fazer isso, uma empresa grande, de cartel, sei lá, apoiada ou não por políticos, mas o cidadão que vai vender o produto da China, rapam a banca dele. Agora entrega sem nota fiscal, fica a pergunta, o Elias que está há 18 anos essa empresa na cidade de Sorocaba, e há 18 anos, e esse contrato não foi rescindido, já passou... Melhor esclarecer. Não. Essas empresas... Você me agora perdoa, somente tem uma. Mas tem uma. Tudo bem, agora só uma. Espera, onde estão essas empresas? Espera um pouquinho. Por que a prefeitura não rescinde esse contrato? Inclusive, o Elias falou que uma das empresas foi denunciada no cartel lá em São Paulo, né? Vou dar nomes, isso é importante, porque os nomes estão nos documentos. Em que documentos estão? Começou em 97. Em que documentos estão, Elias? Tem a CPI. A CPI. As pessoas foram lá, já fizeram seus depoimentos. Então eu estou falando baseado em documentos. É público? É público. Eram 3 empresas. Uma empresa de Tietê, chamada Coam, uma empresa chamada ERJ de São Paulo e uma empresa chamada Embrasa, 1997. 2 anos e meio depois, a Embrasa fechou. Os 3 lotes de Sorocaba ficaram para 2 empresas. Agora, recentemente, 2008 e 2009, a Coam passou a ter problemas com São Paulo e o GEDEC levantou todo o esquema de cartel. Esclarece para os GEDEC seria o... Sim, Oswaldo. O que é a GEDEC? GEDEC é o grupo de ação especializada, equivalente ao GAECO, de promotores, que levantou o mesmo caos na Prefeitura de São Paulo. E onde começou isso daqui, Eli? Começou na cidade de Sorocaba, no prefeito Renato Amari, em 13 de setembro de 97, inclusive eu fiz uma representação na época à Câmara Municipal e ninguém deu bola, achou que era é muito grave quando Isso você faz essa colocação, muito grave, eu até coloco dessa forma, porque para uma colocação ter você fazer apontamento de empresas e tudo mais, há que se provar. Essas empresas foram condenadas. Eu tenho todos os editais. Não, tudo bem, mas elas seguiram até se provar, até o trâmite final desse processo, aí que está a questão. Ela não houve nenhum julgamento, por enquanto, dizendo que elas... Oliveira, o Elias está falando em fatos documentados. Ok. Inclusive, existe uma pessoa que fez uma dilação premiada nesse grupo, no GEDEC, que diz que tudo começou na cidade de Sorocaba. Ou seja, em cima de depoimentos que o Elias fala. Segundo Elias. Certo. Exatamente. Se nós buscarmos esses documentos aqui, ele vai mostrar. O Elias tem esses documentos, inclusive já está na mão do GAECO, tudo. Sim, esses documentos provam. Só que acontece o seguinte, a nossa promotoria local conheceu esse procedimento do GEDEC e não tomou nenhuma providência também. O GAECO? Não o GAECO, o nosso promotor de patrimônio local. Ele não tomou nenhuma providência. Aí o que acontece? A CPI agora pediu toda a documentação que havia com o promotor, ele mandou lá 30 e poucas caixas, e disse que não viu nada. Agora acontece que a gente que é cidadão vê. E as merendeiras, o que tem a ver com isso? A minha preocupação agora é com as merendeiras. É a escrava do processo, é a lei. Terceirização. Certo. São reféns, né? São reféns da situação, né? Como que é, doutor? Reféns da situação, né? Sim. Estão aí com condições ruins de trabalho, atraso de salários, né? Salário aí baixo. É um caso de intervenção do Ministério Público no trabalho. Sem dúvida também. Salário atrasado. Tem uma dúvida agora que surgiu recentemente, precisamos ver isso também, a questão do FGTS está recolhido ou não. E o que deixa a gente pasmo foi o seguinte,
E agora isso não está em documento nenhum, eu Ok. assumo a responsabilidade do que eu vou falar. Se por 18 anos podia funcionar assim, por que que só agora, depois da CPI, que se verificou que o Estado não dava o dinheiro suficiente para pagar a merenda e teve que separar as crianças do Estado? Doutor Anselmo. O prefeito Panunzio diz que repassa o dinheiro em dia, às vezes até adiantado para esta empresa. E a empresa não faz o pagamento em dia. Mas como que faz esse repasse, sendo que para qualquer empresa que trabalha com poder público, para você ter o recebimento, você tem que comprovar que as certidões. Como está sendo feito esse repasse? Prossegue, sendo que, segundo a fala de vocês, do doutor aí, os documentos que vocês apuraram até agora, não se comprova, ou seja, há dúvidas nesse processo. Oliveira, vocês, é específico, o craque nessa área é o Elias. Vocês eu não vi documento. Certo. É melhor ser claro. É claro. O Elias que Sem está com dúvida. o poder com esses documentos. Nós estamos falando em cima do que fala do Elias. Isso. Certo. Nós não vimos documento nenhum. Então- O Elias tem esses documentos. O Elias chegou a depor na CPI da Câmara. Por 3 horas. Por 3 horas. Então ele está mais inteirado na matéria da merenda porque ele trabalha neste ramo. Dentro desse cenário, ele é Oswaldo, fornecedor de sucos, né, Elias? Isso. dentro No desse Brasil, cenário, então nós vamos amarrando aqui, Elias. Dentro desse cenário da merenda escolar, qual é a situação que você visualiza com toda a sua experiência ao longo de todo um período de vida pública? Vislumbro e vejo que esse sistema que está sendo feito com terceirização de merenda, Oliveira, tem que ser revisto e acabar por um basta nisso daí. A prefeitura tem que fazer concurso para as merendeiras, tem que contratar e comprar direto, fazer licitação, comprar direto os alimentos e dar alimento de qualidade às nossas crianças. Não ficar nesse alimento que as crianças estão saturadas das merendas. Tenho andado nas escolas e verificado que as crianças estão enjoadas de comer sempre a mesma comida. Elias, só para fechar, como você explanou com todo o seu conhecimento sobre esse assunto, ficou algum tema aberto aí que você quer? Tem mais uma colocação importante que foi o seguinte: Só para fechar. houve uma comissão de vereadores que foi a Jundiaí verificar a merenda de lá. Foi dada uma aula de como se faz isso, eles já sabem como é. Ok. Quer dizer, não há o que discutir agora. Sim. Então, o que se viu? O nosso modelo está ultrapassado. Doutor Anselmo, direto ao ponto, onde entra as merendeiras nesse caso? As merendeiras são as prejudicadas, as merendeiras e as crianças, os pais são os prejudicados. Precisamos dar um basta nessa situação, Oliveira. Direto ao ponto, Elias. Não posso ver na minha cidade 2 tipos de merenda: merenda seca e a merenda preparada. Oswaldo Isso aí Duarte Filho. As merendeiras são vítimas do sistema cruel que são exploradas pela terceirização. O que nós temos que ter é modificar esse sistema e pôr um basta nessa situação. Vamos direto ao ponto. Chega, basta. Direto ao ponto? Direto ao Fecha ponto. assim? Direto ao ponto. Então, daqui a pouco a gente volta debatendo outros temas que envolvem a comunidade de Sorocaba. Olha, estou arrepiado. Se eu estivesse chegando em Sorocaba neste exato momento, eu iria perguntar: minha cidade é tão feia assim, do jeito que estão passando nesses poucos minutos? Depois a gente até vai dar uma pincelada nessa questão. Por que nós estamos pontuando essas questões Oliveira, envolvendo a administração pública? Daqui a pouco o Oswaldo, direto ao ponto, volta já.